Olá pessoal, nós vamos dar início ao PET 7. Eu sou Ana Carolina e eu vou estar acompanhando vocês durante essas 4 semanas do PET 7. No PET 7, nós vamos tratar sobre matemática financeira e especificamente na semana 1 nós vamos ver sobre porcentagens. A matemática financeira ela tem o objetivo de auxiliar na resolução de problemas que envolvem questões de ordem financeira, como cálculo de valor de prestações, pagamento de impostos, rendimento de poupança, o valor do dinheiro no tempo, porcentagens, dentre outros. Vamos ver então um conceito que vai nos ajudar a entender um pouco do valor do dinheiro no tempo. Então imagine o seguinte problema. Imagine que João tem um violão que já não usa há muito tempo. Por conta disso, ele resolve vender para comprar uma coleção de livros que ele quer muito. Essa coleção, ela está custando no momento R$100 e João ele decide vender o seu violão pelo mesmo preço. E ele descobre que seu amigo Pedro ele está querendo comprar um violão porque ele vai fazer um show em breve. Mas ele só pode pagar no próximo mês, né? Então, para resolver esse problema, João ele permite que Pedro ele leve o seu violão, mas que ele pague no próximo mês com um acréscimo de 10% do valor que ele estava vendendo, que era R$100. Ou seja, Pedro ele deverá pagar para João, no final das contas, um total de R$110, né? E por que é válido João fazer isso, né? Ter esse aumento no preço? Primeiro porque ele tem um risco, né? Então, quando Pedro ele se compromete a pagar apenas no mês seguinte, existe a possibilidade dele não conseguir o dinheiro suficiente para pagar João, né? Então, ele pode sofrer um acidente, ter que gastar com remédios, inúmeras coisas podem acontecer e ele não ter o dinheiro para pagar João no mês seguinte. Também a gente tem aí preferências intertemporais, né, que está ligado à ideia de que o dinheiro ele vai mudar o seu valor com o passar do tempo. E dessa forma, não é possível somar dois valores monetários que correspondem a datas distintas. Então, ele poderia pagar os R$100 a Pedro no mês seguinte, né? Mas, por exemplo, os livros já teriam aumentado o preço. Então, dessa forma, ele garantiu aí um acréscimo no valor. Então, agora vamos ver um pouquinho sobre o conceito de porcentagens. As porcentagens, elas podem ser entendidas como frações com denominador igual a 100, né? Então, o símbolo de porcentagem, que a gente vê como este aqui, ele pode ser escrito na forma 1 sobre 100. Então, quando a gente vê esse símbolo, a gente pode substituir por 1 sobre 100, ok? Que é uma fração com denominador igual a 100. Então, vamos ver alguns exemplos de porcentagem. Então, nós temos aqui que 15% vai ser o mesmo de que nós podemos substituir o símbolo da porcentagem por 1 sobre 100, ficando 15 sobre 100. Simplificando aqui por 5, nós vamos ter 3 sobre 20, que é o mesmo, a gente pode usar também a forma decimal, que é o mesmo que 0,15, ok? Nós temos também outro exemplo que 75% nada mais é que 75 sobre 100. Ou, da mesma forma, simplificando, 15 sobre 20, ou 3 quartos, ou 0,75. 4% é o mesmo que 4 sobre 100, ou 2 sobre 50, ou 1 sobre 24 avos, ou 0,04. E 200% é mais que 100%. Então, vai ser o mesmo, né? A gente continua substituindo o símbolo por 100, né? Dividido por 100. E aí, nós simplificando, nós vamos ter 2 sobre 1, que é o mesmo que 2, ok? Mais alguns exemplos. Nós temos que 1 é igual a 100%, ou seja, 100 sobre 100, que vai dar para a gente 100%. Meio, a gente pode também ampliar, né? Então, a gente tem aqui que meio é igual a 5 sobre 10,
multiplicando por 5, multiplicando por 10, nós vamos ter 50 sobre 100. Né? 50 sobre 100, a gente pode usar o símbolo da porcentagem, nós vamos ter que 50 vezes 1 sobre 100, no caso 50%. O mesmo a gente pode fazer aqui para 1/4. Né? A gente multiplicou aqui por 25, nós temos 25 sobre 100, que isso nada mais é que 25%. Então, a gente pode fazer essas manipulações com as porcentagens. Então, aqui nós temos um exemplo que diz o seguinte: o salário mensal de Fernanda é de R$3.000, enquanto o salário mensal de seu irmão João é 75% do salário de Fernanda. Qual é o valor do salário mensal de João? Então, nós sabemos que o salário de João é 75% do salário da Fernanda. Então, 75% de 3.000. 75% nós podemos escrever ele da forma 75 sobre 100. O lembrando que nós já vimos que é multiplicação, né? E aqui a gente coloca 3.000. Simplificando 75 sobre 100, nós vamos encontrar a fração 3/4. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter 9.000 sobre 4 e finalmente dividindo, R$2.250. Logo, o salário de João é de R$2.250. Um outro exemplo que nós temos diz o seguinte: uma pesquisa levantou as cores de cabelo de 1.200 pessoas. Os resultados obtidos são mostrados no diagrama a seguir. Perguntas: quantas pessoas entrevistadas possuem o cabelo preto? Pois bem, nós sabemos que o total de pessoas entrevistadas representa 100%. Além disso, olhando para o diagrama, nós temos que 6% dessas pessoas são ruivas, 14% loiros, 40% castanhos. E aí a gente tem um total X para cabelos pretos. Somando essas porcentagens que nós já conhecemos, nós temos 6% mais 14% mais 40%. Passando para a forma fracionária, nós temos 6 sobre 100 mais 14 sobre 100 mais 40 sobre 100. Como os denominadores são comuns, a gente pode somar. Então, aí a gente vai ter 6 mais 4 6 mais 14 mais 40, que é igual a 60 sobre 100, que isso é igual a 60%. Assim, nós sabemos que o total é 100%. 60% são as pessoas que têm o cabelo loiro, ruivo ou castanho. Então, fazendo a diferença do total menos essas pessoas que não têm cabelo preto, nós encontramos que 40% dos entrevistados têm cabelo preto. Ou seja, 40% de 1.200 pessoas têm o cabelo preto. 40% a gente pode escrever da forma 40 sobre 100. 40% ainda a gente consegue simplificar e nós vamos encontrar 2/5. 2/5 de 1.200, a gente vai obter 2.400 sobre 5. Fazendo a divisão, nós vamos encontrar que 480 pessoas possuem o cabelo preto. Por hoje é só, nós ficamos por aqui, eu espero ter ajudado e nos vemos aí nas próximas semanas. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, nós estamos no YouTube e no Instagram. Um abraço!